Como ter motivação para a vida? Como entender o sentido da vida? Como entender o propósito de viver, de trabalhar, de estudar, de criar filhos, de casar e assim por diante? Qual é o propósito de tudo isso, gente? Qual é o propósito de você acordar todos os dias pela manhã, trabalhar, lutar e voltar para casa com o mantimento? Qual é o propósito de você ter a sua família? E é no programa de hoje, é nesse vídeo de hoje, que nós vamos comentar sobre isso após a vinheta. Programa Fala Messias. Conectando a teologia com o seu dia a dia. Muito bem, nós vamos começar hoje comentando Gênesis capítulo 1. Inclusive, eu estou começando uma série devocional nesse livro e tudo aquilo que for relevante para mim e importante dentro do texto bíblico eu quero trazer aqui para vocês. Afinal de contas, o que é importante para mim também é importante para você. O que está fazendo bem para mim, aquilo que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. E vocês não podem deixar de dar o like. Se esse vídeo, se esse conteúdo é relevante para você, deixa seu like, se inscreva aí no canal do Pastor Matheus Messias, comente e compartilhe para mais vídeos assim como esse. Gente, eu quero comentar aqui sobre Gênesis capítulo 1. Antes de eu fazer esse comentário, eu quero trazer aqui um breve contexto para o nosso entendimento. É importante salientar que Gênesis faz parte dos 5 livros de Moisés, né? O Pentateuco, o famoso Pentateuco. Ele foi escrito por Moisés, a caminho da terra prometida. Nós conhecemos a história que esse povo saiu de uma terra. Esse povo saiu de um período de escravidão de 400 anos sobre o jugo de Faraó. E é importante, preste bem atenção aqui, é importante salientar que no Egito havia vários deuses. Era uma cultura diferente, um povo diferente. Enfim, todo o Egito era dominado por deuses estranhos da cultura da época. Então, esse povo que está a caminho da Terra Prometida, eles precisavam ter bases. Que bases são essas? Bases solidificadas para que eles possam ter noção de que tudo aquilo que iria acontecer e que estava acontecendo não fora e nem era fruto dos deuses do Egito, mas que era fruto de um Deus verdadeiro, Yahvé. Um exemplo: quando Deus abre o Mar Vermelho, quando Deus abre o Rio Jordão, quando Deus manda maná, quando Deus tira água da rocha para o povo beber, enfim, quando Deus disse: vocês agora vão conquistar a cidade de Jericó e vocês vão conquistar outras cidades. Qual que era a base moral, ética, religiosa para esse povo entender tudo aquilo? Qual que era o princípio que deveria nortear a cabeça desse povo? E é isso que Deus vai trazer para Moisés durante o percurso, nessa caminhada do povo para a terra prometida. E Deus já começa o capítulo 1 de Gênesis dizendo, capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto faz alusão a João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Ou seja, Deus é o criador de tudo. Aqui é o primeiro ponto. Presta bem atenção. O primeiro ponto aqui que você deve anotar aí no seu caderninho é: Deus é o criador de tudo e de todos. Isso deve ficar bem claro na nossa mente, porque não existe outro criador, não existe outro fruto do acaso, até porque nós conhecemos e vemos o quão grande é a criação de Deus.
Não dá para dizer que isso é fruto do acaso ou fruto de uma outra divindade. Tudo é fruto de Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso. Segundo ponto que eu quero pontuar aqui, eu fui bem redundante aqui, desculpa a redundância, mas a partir do versículo 3 em diante, no versículo 2 de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz que a terra estava sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, certo? Ou seja, havia a terra, havia o planeta, mas estava tudo bagunçado, sem forma. Observe bem que não estava jogado ao léu, vamos assim dizer, não estava deixado por Deus, mas havia uma cobertura espiritual de Deus ali, guardando para a sua criação. Deus olha o planeta e Deus começa a trazer forma para esse planeta. É interessante porque a partir do versículo 3 até o versículo de número 28, 26 mais ou menos aqui do texto bíblico, há uma sequência lógica na criação. Observa bem, eu vou colocar aqui para vocês a sequência lógica da criação. Olha só, vamos ver aqui, olha só. Ele criou todas as coisas com ordem, sabedoria e propósito. Então tudo foi criado bom e perfeito. Aí você olha aqui. Gênesis capítulo 1. Na verdade, Gênesis capítulo 1 não. Primeira criação de Deus, né? A primeira criação é luz. A segunda criação é céu. A terceira criação é terra, mares e planta. A quarta criação é sol, lua e estrelas. A quinta, peixes e aves. Até porque Deus cria peixes e aves, até porque também o mar já tinha sido feito, não é isso? E Deus cria as plantas logo após ter criado a terra. Cria as aves porque a terra já tinha sido criada. E Deus coloca animais e ser humano na terra que ele havia criado. E também faz animais marinhos, animais que possa rastejar pela terra e assim por diante. Ou seja, há uma sequência lógica na criação. Logo após o final, no sexto dia, vem a maior das criaturas, que é o homem que Deus cria. O versículo 26 disse, Deus disse, façamos o homem, né? A nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Perceba que há um detalhe importante aqui, que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Outrora, quando Deus está criando os animais, Deus disse, haja. Entende? Deus cria os animais conforme as suas espécies. Com o homem não. Com o homem Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem é distinto do restante da criação. Então, o segundo ponto aqui há uma sequência lógica na criação. Interessante porque no versículo, isso aqui me chamou a atenção no versículo 27, que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí eu parei e pensei, falei, gente, mas Deus não tinha criado a mulher. Por que que Deus disse que criou o homem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, sendo que a mulher não tinha nem sido formada? Aí eu fui pesquisar e fui entender que esse texto divide alguns estudiosos. Alguns vão dizer que o texto foi escrito em tempo hebraico diferente, mas eu quero aqui, eu estava até pensando e comentando esse texto com outro irmão, e eu vi um ponto importante aqui, porque a criação da mulher já estava nos planos de Deus, já estava nos planos do Senhor de criar uma companheira para o homem. Então, antes de Deus criar a mulher, Deus já disse, e criou macho e fêmea. Interessante, né? Então, o primeiro ponto Deus é o criador de tudo,
e de todos. Segundo ponto há uma sequência lógica na criação, há uma organização. Deus é um Deus organizado. Terceiro ponto é que ele dá um mandato para esse homem. Ele traz alguns mandamentos para esse homem. Versículo 28 diz: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, ave do céu e todo animal que se move sobre a terra. Perceba aqui que há um detalhe muito intrínseco aqui e muito importante, porque Deus vai trazer esse mesmo mandato para os animais, só que para o homem aqui é diferente, um pouco mais extenso. Para o homem Deus disse: frutifiquem e multipliquem, encha a terra, sujeitem e dominem. Achei interessante esse ponto, inclusive até eu quero colocar aqui para vocês um livro que eu estou lendo, de uma autora americana, chama Nancy Pearce. Ela comenta sobre Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês entenderem o tanto que é interessante essa sequência, né, que ela diz, esse entendimento que ela fala. Deixa eu colocar aqui para vocês. Muito bem. Deixa eu trocar aqui. Olha só. E qual era a tarefa? Em Gênesis, Deus dá o que chamaríamos de a primeira descrição de cargo, que é: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. O que significa isso? A primeira fase é: frutificar e multiplicar-vos significa desenvolver o mundo social, formar família, igrejas, escolas, cidades, governos, leis e etc. A segunda frase significa: enchei a terra e sujeitai-a. O que significa isso? Subordinar o mundo natural, fazer colheitas, construir pontes, projetar computadores, compor música. Tá vendo aqui, gente? Que coisa interessante. E aí eu fiz uma pontuação aqui. A terceira pontuação é: a nossa vocação é dar continuidade à criação. Pronto. Você quer ter motivação para a sua vida? É isso aqui. Primeiro, entender que Deus é o criador de tudo e de todos, que Deus é um Deus organizado, que há uma sequência lógica na criação. E terceiro, a nossa vocação é a continuidade da criação, ou seja, Deus cria o homem e diz para ele assim, frutifiquem, multipliquem, quer dizer, formem família. Eu não vou vir aqui todo dia na terra e fazer um homem e uma mulher. É vocês que vai dar continuidade à minha obra criada. Segundo ponto, Deus disse: sujeitai a terra. O que Deus está dizendo? Olha, eu coloquei tudo à disposição de vocês. Agora basta vocês terem inteligência e dominar tudo. Peixe, aves. Inclusive no capítulo 2, eu vou gravar no próximo vídeo, comentando o capítulo 2, Deus coloca até ouro na terra. Para você ter ideia, o homem, se ele usar inteligência, ele vai saber manipular esse ouro. Ou seja, há um mandato de Deus aqui para dar continuidade à obra criada. Tudo foi criado por Deus e perfeitamente bom. Tira da sua ideia que tudo que Deus fez, a natureza que Deus criou, não quer dizer nada, não significa nada, é ruim. Inclusive isso é um pensamento platônico, de secularizar as coisas, de separar as coisas, o que é material, o que é bom, o que é espiritual e o que não é espiritual. Tira isso da sua cabeça. Primeiro detalhe aqui que é importante a gente entender, que a natureza revela a glória de Deus. Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer muito sobre isso. Inclusive, não tem como o ser humano se desculpar diante de Deus dizendo que não sabia que Deus existia, porque Deus naquele último dia vai se revelar a ele dizendo: a minha natureza revela a minha glória. Vou até beber uma água aqui depois dessa. A natureza de Deus revela a glória de Deus. Então, ao olhar para a natureza, eu percebo e vejo a grandeza de Deus. Entendeu esse ponto? Então, a nossa tarefa nessa terra não é somente ficar sentado no sofá, e aqui eu vou trazer algumas aplicabilidades para nós,
Ficar sentado no sofá esperando as coisas cair do céu. Primeiro, Deus não vai agir dessa forma. Segundo, Deus nos deu inteligência e Deus nos deu um corpo, não foi simplesmente para viver como zumbi, ou simplesmente para viver só no mundo espiritual e achando que o corpo deve reagir de forma totalmente esquisita àquilo que nós pensamos ou imaginamos. Não, Deus nos deu um corpo para reagir. Inclusive, Lutero vai dizer muito sobre a questão da vocação. Ele vai dizer que a vocação não é somente algo restrito à igreja, a ser um pastor, a ser um padre, a um monge, a uma freira, a um cantor, a um levita, entre aspas, que muitos dizem aí, que não tem nada a ver com cantor. Levita não tem nada a ver. Enfim, mas Lutero dizia que tudo é ministério. Inclusive a palavra ministério lá em Romanos é serviço, é diácono. Então tudo é vocação. Se eu sou um pedreiro, se eu sou um pintor, se eu sou um lavrador, se eu sou um advogado, se eu sou um médico, se eu sou um psicólogo, se eu sou uma mãe de família, um pai de família, se eu sou um caminhoneiro, enfim, se eu sou um homem de grandes negócios, enfim, eu estou cumprindo o mandato cultural de Deus na terra. Eu estou cumprindo o mandamento de Deus na terra. Eu estou dando continuidade à obra criada de Deus. Se eu componho música, se eu faço livros, se eu escrevo, se eu faço uma cultura boa, se eu crio filmes de maneira, né, que agrada a Deus, que glorifique a Deus, se eu trabalho de forma honesta e justa, que glorifica a Deus, eu estou dando continuidade à obra criada de Deus. Isso faz parte da vocação que Deus nos deu. Então é importante a gente entender isso. Você quer ter motivação para a sua vida? Quer parar de ficar procrastinando as coisas e não achar motivos para fazer algo? Tá aí a motivação. Primeiro que Deus é criador de tudo. Deus te criou, não é para ficar aí sentado na sua cadeira achando que você não tem vocação, você não tem talento, você não tem dom, você não tem nada. Muito pelo contrário. Você foi chamado para dar continuidade à obra de Deus aqui na terra. Você tem um propósito. Cada um de nós temos um propósito. Olha só, vou colocar de novo aqui para a gente encerrar o que a autora diz. Isso significa que nossa vocação ao trabalho profissional não é uma atividade de segunda classe. Algo que fazemos para pôr comida na mesa. É a grande obra para a qual fomos criados. Gente, o que eu vejo de pessoas dizendo assim, eu estou trabalhando só para comer, eu estou trabalhando só para pagar a dívida, está errado. A sua concepção tem que mudar. Tem que mudar. Primeiro que se você tiver num trabalho que não tem nada a ver com você, me desculpa, você está no lugar errado e você deveria rever seus conceitos e valores. Importante isso aqui. Porque Deus nos chamou com... Deus nos deu vocações, dons e talentos. Eu tenho que descobrir qual é o meu. Deus não chamou você para simplesmente ficar sentado. Eu não gosto de ler, não gosto de estudar. Será? Será? Tem muito agora a onda do será, né? Então, é importante a gente rever esses conceitos, tá bom? Porque a nossa vocação é dar continuidade à criação. Vamos recapitular aqui sobre Gênesis capítulo 1. Primeiro, Deus é criador de tudo e de todos. Segundo, Deus é um Deus organizado. Há uma sequência lógica na criação. Terceiro, a nossa vocação é dar continuidade à obra criada de Deus. E para mim encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você, não deixa de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar, porque esse vídeo pode ser importante para muitas pessoas. E a partir de hoje, tenha o seguinte entendimento, que você tem um propósito aqui nessa terra. Você tem um motivo do qual você veio. Comece a fazer uma retrospectiva dentro de você e ver o que precisa ser feito. É interessante que eu tenho uma empresa de pintura, de mexer com pintura
de residência. E um dia eu parei e falei assim, gente, o que isso tem a ver com dar continuidade à obra criada de Deus? E aí eu fui pensar, quando você pinta uma casa, quando você coloca uma tinta nova dentro de uma casa, pinta as paredes e os tetos, o ambiente muda, né? Aquela feiura dentro da casa muda, torna-se uma casa com aspecto visível melhor. E Deus é um Deus de design, né? Deus é um Deus criativo. Você vê isso na obra criada de Deus. Deus trazendo luz, cores, vida. E o meu papel é dar continuidade a isso, a obra criada de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de curtir e de compartilhar para mais vídeos assim.